Mas a gente começa com o Campeonato Mineiro, porque o Cruzeiro chegou à marca negativa de 3 jogos sem vitória. Ontem, no Independência, a torcida até que apoiou, mas o clima virou depois do jogo. Uma noite esquisita. O Reinaldo pegou estranho na bola, né? A bola judiou agora do Reinaldo. Daquelas em que nada dá certo. Foi o pior jogo que tive eu aqui no Cruzeiro. Na arquibancada, quem olhava pro campo tava nervoso. E tinha quem preferia nem olhar. A torcida canta time pipoqueiro, tem que ter raça pra jogar no meu Cruzeiro. O time pipoqueiro é eu acho que um pouco pesado. Pelo que a gente fez ano passado, acho que por respeito também a gente que ficou. O clima de tensão dominou o Independência logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Desvio de cabeça pro gol! Gol! Com 10 minutos de jogo, o Dragão aparece assustando o Cruzeiro. O Cruzeiro errava muito, quase toda hora. Passes, O passe pro Cipriano demora pra partir. lançamentos, Falta capricho pro último passe, levantar a cabeça, olhar o companheiro e deixar em condição. Todo cruzamento do Cruzeiro é sem perigo. domínios. Ele tinha acabado de errar um lance numa progressão que ele tentou por dentro. Chance clara de gol praticamente não existia. Bate o Lucas Oliveira de longe. Aos 18 minutos do primeiro tempo, todos os reservas do Cruzeiro já estavam no aquecimento. 18 do primeiro tempo, hein? O pessoal aquecendo já, não é comum. Aos 30, Pessolano deixou claro que não estava gostando nem um pouco do que estava vendo. É muito raro isso acontecer. Se é que já aconteceu recentemente aí, não lembro, hein? A insatisfação do comandante era a insatisfação da arquibancada. E o árbitro apita pela última vez no primeiro tempo. Vaias do torcedor do Cruzeiro. Eu acredito que o problema é que a gente está um pouco nervoso com a bola, a gente está errando muitos passes, principalmente no campo ofensivo. Faltavam só 45 minutos e a sensação se mantinha, nada funcionava. Tentou bater de chapa. Fica ali frustrado com a própria batida na bola. Se no Pouso Alegre sobrava confiança, Olha, arriscou de longe o Minho de fora! Pela linha de fundo! no Cruzeiro faltava tranquilidade. A bola pro Bruno Rodrigues foi forte demais, né? A bola do Ian Lucas. Wesley perdeu uma oportunidade incrível. O cruzamento de Bruno Rodrigues quase vira gol. Bilu tentou com bola rolando e Brock na bola parada, mas de fato parecia um daqueles dias que, mesmo se tivesse mais tempo pela frente, não ia mudar muita coisa. O apita pela última vez, Murilo Francisco Misson Júnior. O Pouso Alegre derrota o Cruzeiro na Independência. Em 12 pontos disputados até aqui no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro somou só 4. Primeira vez na gestão Ronaldo a gente ouve um protesto contra um resultado do time. A entrevista pós-jogo de um técnico é sempre um momento muito aguardado. Quando se trata de alguém enérgico, logo depois de uma derrota dura e dias antes de um clássico, mais ainda. Paulo Pessolano justificou toda essa expectativa com muitas frases fortes aqui na sala de imprensa do Independência. O culpable é o treinador e hoje errei. Errei e jogamos mal. O clube gigante se exige. Pronto, no clube gigante não se pode perder com Pouso Alegre. E quando a pergunta foi objetivamente sobre o clássico contra o Atlético, já na próxima segunda-feira, a resposta manteve o padrão das anteriores. Foi o último jogo antes do clássico. Vamos trabalhar para que no clássico se veja todo o contrário do que se viu hoje. Boa noite, boa noite. Na próxima segunda já tem clássico Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro perdeu em casa na Arena Independência 1-0 para o Pouso Alegre. A Raposa, que levou o gol no inicinho do jogo, aos 10 minutos, marcado pelo lateral esquerdo Gabriel Carioca, de cabeça, empurrou pro fundo do gol. Ô Fred Teixeira, me lembrou muito o jogo do Atlético, né? Que o Cruzeiro leva um gol no inicinho do jogo, começa até bem ali, dominando o jogo, não chega a assustar muito o goleiro adversário, mas
esboça algumas jogadas, parece estar melhor na partida e de repente leva o gol e aí vem o apagão, vem o desespero. Contra o Atlético, o Cruzeiro conseguiu empatar. Ontem não deu certo, né, Fred? É bem por aí. E naquele jogo do Atlético ainda teve a felicidade de conseguir um empate rápido, né? E no jogo de ontem, não. A situação foi bem mais complicada. O que a gente vê, claro que o Mineiro é para teste, sim, o Pesolano vem fazendo testes na equipe, mas a gente não viu uma evolução na equipe, essa que é a grande realidade. O time é muito mal em campo, as peças não funcionaram. O Pesolano, claro, tem parte da responsabilidade por isso, pela forma como ele escalou a equipe, e tanto é que no decorrer ainda do primeiro tempo ele já promoveu 3 substituições logo de cara e reconheceu a falha na formação. O Cruzeiro tem dificuldades para criar jogadas e quando cria, desperdiça muito. A gente tem que lembrar que o Cruzeiro fez 3 gols na competição, 1 de bola rolando e 2 de pênalti. É muito pouco para um time do poderio do Cruzeiro, para as contratações que o Cruzeiro fez. Claro que ainda é início de temporada, início de um trabalho, um elenco que foi praticamente todo modificado, mas o Cruzeiro era para estar apresentando o melhor futebol. A torcida tem sim motivos para cobrar, mas também não é aquela terra arrasada, né, Léo? A gente tem que ter esse cuidado de entender o momento pelo qual o Cruzeiro está passando. Mas paciência do torcedor, a gente sabe como é. É um pavio muito curto, já estoura. E na sequência já tem o clássico. Ontem o time não conseguiu transformar o seu domínio territorial em chances concretas de gol. Quando fez, perdeu. E uma delas, o Wesley, né, pelo amor de Deus, perdeu cara a cara com o goleiro. Era pelo menos um empate, pelo menos para salvar um pontinho dentro de casa, para a situação ficar menos complicada. Nós temos que lembrar que o Mineiro deste ano são apenas 8 rodadas na primeira fase. O Cruzeiro já disputou 4, venceu uma partida, perdeu 2 e empatou 1. Ou seja, um rendimento muito baixo. O Cruzeiro corre sim riscos de ficar fora da fase semifinal do Mineiro. Se acontecer, o Cruzeiro vai ter que trabalhar. Mas o importante é que use esses erros que estão sendo cometidos para reavaliar o próprio elenco. Há carências nesse elenco, está ficando cada vez mais claro e será preciso se mexer. O Cruzeiro terá que buscar reforços para que o Pesolano possa adequar essa equipe à realidade que ele vai disputar na Série A do Brasileiro. Muito bem, vamos lá ouvir as personagens do jogo. Primeiro com o Bruno Rodrigues, né? Na zona mista, o atacante falou sobre a falta de entrosamento do time. Tá evoluindo a cada jogo. Claro que a torcida quer ver o resultado positivo, mas a gente aos poucos estamos nos crescendo. A gente fez um grande jogo contra o América, a gente tem que ressaltar isso. Então, pega mais um pouco de entrosamento e fazer o que o professor Paulo pede. Zagueiro Eduardo Brock destacou a necessidade de uma vitória no clássico e comentou sobre as vaias da torcida. Cara, méritos nossos de ano passado ter tido tantos elogios, ter jogado tão bem e vencido tanto. Eu pessoalmente fui um cara que vivenciou muito também esse lado, né, negativo, e eu não quero vivenciar isso de novo. Então é aperfeiçoar e melhorar, é fazer com que a torcida venha novamente pro nosso lado e veja uma equipe que batalha, que joga, que busca o resultado, porque a torcida do Cruzeiro é fantástica e ela ajuda demais quando apoia. Então agora a gente tem que melhorar bastante, trabalhar bastante para fazer um grande clássico e trazer a torcida para junto de nós. Pesolano fala de alguns jogadores que ainda não estão prontos, não assimilaram o que ele quer taticamente e assumiu a culpa pela derrota. Falando assim, foi o pior jogo que tuve eu aqui no Cruzeiro, tá bem? Isso é o primeiro. Depois quisimos probar algunos jogadores que ainda les faltan entender más el estilo de juego, les falta entender y trabajarlo más, y dio errado, porque eu errei en qué hacer, ¿sí? A veces buscando algo mejor, você comete el error que fue algo peor, acontece, ¿sí? A veces se erra, mas la culpa del juego 100% mía, ¿sí? Nada, lo bom para Cruzeiro que dá todo para pensar, né? Como eu como treinador, tenho que pensar muito
de aquí en frente muchas cosas. La directiva tiene que pensar muchas cosas para frente. Los jugadores tienen que crecer día a día. Y nada más, el culpable es el entrenador y hoy es Rey. Es Rey y jugamos mal. Hoy no, Cruzeiro no se puede permitir perder un jogo con Pouso Alegre. El erro es 100% mío. Ao ser perguntado sobre as substituições ainda no primeiro tempo, o Pesolano explicou por que sacou o Alisson do time. Porque ele ainda tem que entender mais o tático. É um menino que tem vontade, coragem, fisicamente é uma bestia. Mas ainda tem que entender mais o que nós queremos. A ele vai levar mais tempo entender o que nós queremos. Ele não se sabia posicionar bem, a mi entender, dentro del campo lo que necesitábamos. Então el equipo não estava bem arrumado. Ele é um jogador que eu acho que a mediano e longo prazo tem um futuro impressionante. Porque ele fisicamente é uma bestia. Não tem jogador como ele. Mas ainda tem que entender más el posicionamiento dentro del campo, lo que necesita el equipo, y eso lo va a ir logrando con tiempo. Mas el error no fue él, el error fue mío. Eu leí mal el jogo antes de comenzarlo. El error fue 100% mío. Na saída de campo, a torcida chegou a vaiar o time e chamá-lo de pipoqueiro. Lucas Oliveira disse na saída que algumas manifestações foram injustas. Já o treinador pensa diferente. No, posso falar para el torcedor. Yo estoy agradecido de que llegué aquí a los torcedores. ¿Está bien? Porque lo que empujan él es impresionante. Y tenemos que saber que estamos en un club gigante. Un club gigante se exige. Pronto, un club gigante no se puede perder con Pouso Alegre. Tenemos que pensar lo que tenemos que mejorar para el próximo juego. Tenemos que asumir esa responsabilidad. También sabemos que el torcedor no tiene memoria. Y tiene que ser así. Es un time gigante, tiene que ganar todos los juegos. Esa es la historia de Cruzeiro. Hoy sí estamos en una reconstrucción, todo eso no lo van a entender. No lo van a entender, es paixão. Por más que no seamos claros, intentemos que lo entiendan, no lo van a entender porque es paixão. Entonces, Cruzeiro no tolera, el torcedor Cruzeiro no tolera perder con Pouso Alegre. O sea, me pasa, fue muy fuerte, fue muy leve. No, eles cobran. ¿Sí? Es una torcida exigente. Y si vos es ganador, y si vos gusta de crecer, tienen que costar de esa exigencia para vos crecer. ¿También? Estamos en un club exigente. Hay que asumir esa responsabilidad. Entonces, el próximo juego tenemos que salir a correr el doble y hacer las cosas mejor que hoy, sin duda. ¿También? Y después tenemos que virar que esa torcida comience a aplaudir a los jugadores y comience a estar orgullosa de lo que ve dentro del campo. Y eso somos encargados nosotros. Entonces tenemos que lograr eso. Lo que fue el ano passado. Pronto, eso es la torcida. Agora, para fechar, sobre o clássico, o Pesolano respondeu qual a chance do Cruzeiro de conseguir uma vitória e em qual nível seu time chega para o duelo. Como llegamos, está difícil, ¿eh? Por el juego de hoy es difícil decir cómo llegamos. No llegamos de una buena manera. Pronto, se vio hoy. Fue el último juego antes del clásico. Vamos a trabajar para que en el clásico se vea todo lo contrario lo que se vio hoy. Y después, la posibilidad de ganar, tenemos el 33%. Son 3 resultados. Tenemos la misma posibilidad de ganar que ellos. Él tiene capaz que jugadores de más calidad, tiene un equipo con más jerarquía, mas después comienza el juego, hoy nos ganó Pouso Alegre. Pronto, próximo juego nos tenemos que encargar de mirar todo lo que hicimos hoy. Depende de nos. Eso es lo bueno de fútbol. Que vos en 6 días ten la revancha y depende de vos. Entonces nos tenemos que encargar de llegar bien para ese juego y mirar todo lo que ficó hoy, mirarlo ese juego. Entonces podemos hablar mil cosas, mas ahora va a depender del próximo juego dentro del campo. Y si no ganamos vamos a ser cobrados. Y sí, porque es una torcida gigante. Hay que asumirlo. Senão não podemos estar em Cruzeiro. É aquele velho ditado do futebol brasileiro, né? O campeonato estadual não vale pra nada, mas você não pode perder. E entendo que o Cruzeiro faz do campeonato estadual experimentos. A experiência é que o principal objetivo tá mesmo lá na frente, tá na Série A, de conseguir pelo menos a permanência e depois ir buscar outros objetivos dentro da competição. Mas acende um sinal de alerta de que esses experimentos não estão dando certo. O Cruzeiro, que até agora na competição só conseguiu uma vitória, foi diante do Patrocinense, fez um bom primeiro tempo e na segunda etapa ainda assim passou muito sufoco. Depois, o tropeço em casa naquele empate diante do Atlético, a derrota para o América no clássico do último sábado e agora perde para o Pouso Alegre. A sensação que dá, inclusive, é que se o jogo tivesse rolando até agora, estaria 1-0 para o Pouso Alegre.
O Cruzeiro não conseguiu ameaçar muito o goleiro adversário e acho que o Pesolano, até por isso, foi num tom mais acima na sua coletiva. A gente vê o quanto ele fica nervoso em perder. Aqui até participando pelo nosso WhatsApp, 988-10917, o Rafael Silva, do bairro Confisco, diz que é uma covardia da diretoria em contratar jogadores rejeitados de outros clubes e tá aí o resultado. Responsável por isso vai ser o Cruzeiro, cair e nem jogar a Copa do Brasil 2024. Continua com essa política que o clube terá seu fim inevitável. Aí acho que também já é um exagero. Essa diretoria e a comissão técnica tem créditos com o torcedor. Imagino, pelo que fez na temporada passada, foi muito difícil o que conseguiram fazer, com investimento bem menor e com um elenco tecnicamente que a gente entende até pior. Mas no jogo do Pouso Alegre senti muita falta, por exemplo, do ano passado, quando um Rafa Silva entrava e mudava um pouco o jogo. Até o Jajá, quando entrava, também mudava um pouco o jogo. Ontem os jogadores entraram e não mudaram nada. O Pesolano também mexe muito no time. O Gasolina foi jogar lá na esquerda num determinado momento. O Ramiro de lateral direito. Acho que os jogadores estão tendo uma dificuldade de entender o que o treinador está pensando. E por essa coletiva, entendo que o Pesolano também já assimilou isso. Acredito que vai pegar um pouco mais leve com os jogadores, vai cobrar muita intensidade. Isso ele não abre mão. Mas tentar fazer mais o feijão com arroz, um beabá, para ver se começa a dar certo, né, Fred? Eu penso dessa forma também, Léo. Ele tá entendendo que os jogadores ainda não assimilaram o que ele pretende. No ano passado, se a gente lembrar também, no início do esquema com 3 zagueiros, também houve uma certa dificuldade. Havia ali um problema com o Zé Ivaldo e o Brock, muitas vezes não sabia quem que tinha que fazer a cobertura, com o Oliveira centralizado. Então, houve problemas nos primeiros jogos também. Só que agora a coisa ainda complicou. Ele está realmente, concordo com você, exagerando um pouco ao fazer várias mudanças, inclusive de posição, naquilo que os jogadores já estão acostumados, de uma só vez. Quando você faz uma mudança, uma improvisação, você desloca um jogador que é lateral para fazer uma saída de 3 na zaga, ou fazer como se fosse uma dobra na lateral no ataque, ok. Mas você faz isso com 3 jogadores ao mesmo tempo. Um é volante, vai para o lateral, o outro é lateral, vai jogar de avançado. Precisa de ter ou muito tempo de treinamento ou uma consciência tática gigante dos jogadores. Ele mesmo revelou na entrevista que o Alisson, por exemplo, ainda precisa evoluir nisso. Pode acontecer também com outros jogadores. Você citou aí, a gente viu o Gasolina muitas vezes perdido em campo sem saber aquela função que ele deveria executar mesmo. O próprio Cipriano ainda também não se encontrou, é um jogador que o Cruzeiro trouxe no ano passado e ainda não conseguiu deslanchar, então tem muita coisa a ser melhorada. E nesse momento, quando você chega num ponto como esse, diante de um clássico, o Atlético tem sim um time mais bem formado, como ele citou, com maiores nomes, você tem que tentar inventar o mínimo possível. Penso que nesse clássico o Pesolano vai segurar um pouco sim a onda de querer improvisar demais, de querer adaptar, vai mais no mais simples. Mas os jogadores também podem dar mais, Léo. Tem que cobrar não só do Pesolano, não só de Ronaldo e gestão por trazerem reforços, concordo com isso, mas os jogadores também precisam mostrar mais dentro de campo. Agora, outra coisa, né? O Cruzeiro nessa temporada tá a pé de lateral, viu? O ano passado a gente via os laterais fazendo mais jogadas, o Matheus Bidu, por exemplo, até o Giovani Jesus pela direita também apoiava mais, ainda quando era até meio zagueiro o Giovani Jesus jogava nessa função, e esse ano o Cipriano não consegue fazer o cruzamento, apoiar o ataque, Gasolina também não, Igor Formiga também não. O Cruzeiro tá precisando talvez de reforços nestas funções. Ô, Léo, sim, dentro da lateral, pra você ter uma noção, né? O que a torcida do Cruzeiro está esperando acabar o Sul-Americano Sub-20 pro Kaique voltar, já mostra o desespero que chegou. Porque um jogador que ainda é da base Sub-20 ser a esperança para assumir a lateral esquerda do Cruzeiro, que já teve nomes tão importantes no futebol brasileiro, mostra que há sim uma das carências. Ali é uma carência que necessita reforço. Na minha visão, na zaga também, um meio armador e mais um atacante, pelo menos, para o Cruzeiro ter uma cara mais importante para a Série